Bom domingo, senhores. Tudo bem? Eu queria aproveitar, uma vez que eu toquei aí no assunto da Colômbia, né, no vídeo anterior, eu queria continuar no vídeo de hoje a série sobre a bioética, abordando exatamente o aborto e mais dois tópicos, a inseminação artificial e o contraceptivo, que são tópicos de certa forma relacionados. E eu peço que, caso os senhores não tenham assistido o primeiro vídeo, eu peço que o façam, lá o da introdução, porque ali eu discuto alguns conceitos de filosofia tomista que eu acho que são importantes para entender essa discussão, principalmente aí do aborto e do contraceptivo. Mas eu vou tentar repeti-los aqui, né? Então, obviamente que todos esses três tópicos, eles lidam com a reprodução humana. Então, caso seu pai e sua mãe não tenham te explicado como que funciona que o bebezinho nasça, eu prefiro que você não assista esse vídeo, que você deve ser uma criança, por favor, vá embora. Mas, obviamente, né, vamos lá com meus bonecos de palito. Você tem um rapaz, mais uma moça, certamente casados, porque excelentes católicos que são, vão se reproduzir, correto? E a menina vai oferecer aí o óvulo, o rapaz vai contribuir com o espermatozoide, esses dois vão se unir em um zigoto, o zigoto vai se desenvolver em mórula, etc. E nós teremos eventualmente um indivíduo adulto, palito, que é igual aos pais. Eu já devia ter desenhado isso ao invés de, né, simplesmente ter que explicar como o sexo ocorre. Mas enfim. Agora, os senhores vão te convir comigo que a relação sexual ela tem como fim, um deles, a geração de uma prole. O segundo fim é a união do casal. Porque lembrem-se, quando nós casamos, nós nos tornamos uma única carne, assim como Cristo e a igreja são um só, de certa forma. A igreja é o corpo místico de Cristo. No casamento, né, Eva, quando Deus estabeleceu o casamento, Eva e Adão passam a ser um único corpo, por assim dizer, né? Então, o sexo ele tem como fim a união do casal, né, essa intimidade extremamente bonita, e a produção de crianças, correto? O sexo é certamente prazeroso, né? Mas este não é o fim do sexo. O prazer do sexo ele existe como algo auxiliar para estimular que as pessoas façam, né? Deus, em sua generosidade, fez o sexo agradável, né, tanto para nós como para os animais, exatamente para que eles assim se reproduzam também, né? Porque Deus diz claramente, né, que devemos nos reproduzir, ter filhos, etc, né? Então famílias numerosas são sempre bem-vindas, o que eu achava um absurdo quando eu era ateu. Então, até mesmo um ateu evolucionista, ele não vai negar que o sexo tem como fim a reprodução. Toda a teoria evolutiva depende da reprodução de uma forma ou de outra. Porque é pela reprodução que se deixa descendentes e as variações passam para frente, etc, etc. Então você tem inclusive a teoria do Darwin de seleção sexual, que vai argumentar que em muitos casos os seres vivos, os entes vivos, eles colocam mais energia na reprodução do que na própria sobrevivência. Então não tem como fugir disso. Toda a reprodução está orientada à produção de uma prole. Não fosse o caso, os indivíduos pró-aborto e pró-anticoncepcional não teriam que utilizar dessas medidas. O fato de que, ao reproduzir, o que se gera é uma criança, já é prova o suficiente. Por que eu estou falando isso? Algo tão óbvio. Porque no mundo atual existem pessoas que negam que a reprodução ela tem enquanto fim as crianças, né? Elas querem simplesmente buscar o sexo pelo prazer
em si mesmo. Então, o prazer vira um fim. E, obviamente, é um fim desordenado. E o sexo passa a ser imoral, uma vez que ele está desassociado do seu fim. Então, o contraceptivo ele é contrário à inclinação natural, porque todos nós queremos reproduzir, é parte da natureza. É um casal casado, obviamente, é da natureza que eles se unam e tenham filhos, e o contraceptivo ele está bloqueando esse fim e buscando o narcisismo e o egoísmo, né? Então ele é imoral. Quanto ao aborto, é muito pior, porque neste caso o embrião humano já existe, ele já tem ser, e portanto estamos cometendo um assassinato. E por quê? Porque assim que a concepção ocorre, nós já temos a forma substancial humana. Lembrando que a forma substancial é ela que governa o desenvolvimento. Ela é o princípio de movimento, inclusive, do embrião na direção do fim, que é um adulto. Tanto que a alma, que nada mais é que a forma substancial dos viventes, ela no latim é anima, é aquilo que anima, é aquilo que movimenta. Então, todas as operações do embrião estão apontadas para o fim, que no caso é um indivíduo adulto. Então aquela primeira célulazinha lá, logo na concepção, ela já é capaz, com suas próprias causas intrínsecas, de governar o seu desenvolvimento na produção de um coração, na produção do cérebro, pulmões, etc, etc. E ainda que ela seja uma única célula, ali já está presente a forma substancial. Não fosse o caso, esse embrião não produziria um bebê humano. Ele não se ordenaria para a produção dos órgãos humanos. Ele poderia fazer qualquer coisa. Poderia virar bolinha de gude. Podia virar um embrião de vaca. Não, o fato que tem uma forma substancial humana é demonstrado pelo fato de que o embrião humano sempre produzirá um bebê humano. E quando ele não produz, é uma agressão, uma desordem, uma privação. Ele pode não produzir porque há um defeito intrínseco, talvez uma mutação genética que impeça o desenvolvimento. Mas veja que para algo ser considerado uma mutação, um defeito, já se parte da premissa que há um fim a ser alcançado, que há um bebê que deve ser formado. Senão a ideia de doença não faria sentido nenhum. Algo é considerado uma doença quando o fim não é alcançado, há uma desordem. E para haver desordem tem que haver uma ordem. Senão a nossa conversa não faria sentido nenhum. E também por causas agressivas externas. Talvez uma doença na mãe, uma infecção bacteriana que mate o embrião, ou o aborto, que é uma deliberada interrupção do desenvolvimento. Então é um ato agressivo que impede o desenvolvimento do embrião, que já está vivo, porque lembrando, viver, né, é ter, no caso dos viventes, a forma substancial, é ela que dá a vida. Bom, ultimamente é Deus, mas de certa forma a forma substancial também contribui para a manutenção aí do ser. Então, se ela está lá, há vida. Ponto final. E no caso dos humanos, a nossa forma substancial ela não pode ser produzida por nós, porque ela é criada por Deus em cada um dos nascimentos. Porque ela é imaterial, e a reprodução sendo um ato material, ela não poderia gerar uma forma substancial imaterial, né? Não poderia gerar. Então Deus precisa em cada uma das criancinhas criar uma forma substancial humana diretamente e infundi-la ali no zigoto, né? Durante a formação do zigoto. Então toda criança, todo
seja o zigoto de uma única célula ou uma criancinha de 2 meses, 5 ou 10, eles têm a mesma dignidade intrínseca, porque são todos filhos de Deus, criados à semelhança de Deus. E o sexo ele é extremamente bonito porque, de certa forma, é uma analogia ao poder fecundo de Deus, criador. Nós, enquanto criaturas, não podemos criar, o ato de criação é somente Deus é capaz de fazê-lo, nem mesmo os anjos, mas em sua infinita bondade, Deus permite que as criaturas viventes sejam capazes de gerar a sua própria forma. No nosso caso, nós contribuímos aí parcialmente com o processo, mas Deus tem que intervir em cada uma das fecundações, infundindo a forma substancial humana. Então é óbvio que do ponto de vista filosófico, o aborto ele é uma agressão, ele está matando o indivíduo humano. Se você não acha que aqui é um humano e não gostou dos meus exemplos filosóficos, a sequência genética lá do embrião será humana. E isso também refuta a ideia de alguns abortistas que vão dizer que o bebê ele é parte da mãe. Isso é um absurdo. Só porque ele está dentro da mãe, porque ele depende da mãe para sobreviver. Se for assim, então um verme, né, uma lombriga, também é parte da pessoa infectada, uma vez que ela depende do corpo do indivíduo e depende dos nutrientes. Né? Mas o bebezinho ele tem uma genética diferente da mãe, única, e ele depende da mãe simplesmente para o ambiente dele, de segurança, ele depende da nutrição da mãe, etc. Né? Então E se você acha que isso o torna parte da mãe e, portanto, pode ser eliminado, então você tem que defender que uma criança de 5 anos possa ser morta pela própria mãe, porque uma criança de 5 anos também depende do ambiente que a mãe o propicia, que é uma casa, depende da mãe alimentá-lo e dos pais, né? Porque uma criança de 5 anos, que já não está amamentando mais, ela se largada em um terreno baldio, ela morrerá. Ela não consegue prover para si mesma. Então ela depende 100% dos pais. E não vejo as pessoas defendendo a infanticídio de crianças de 5 anos. Ainda que alguns filósofos ateus, evolucionistas, já defendam esse tipo de ação. Eles estão sendo coerentes, né, com seu feminismo, com seu ateísmo, com seu evolucionismo. Então, nós já refutamos a ideia de que o embrião não está vivo. Ele está vivo, porque ele tem uma alma vivente, ele tem uma forma substancial. Ele não é a mãe, ele tem um DNA diferente, ele é um indivíduo distinto, as suas operações já estão ordenadas para formar um bebê e um adulto, eventualmente. E isso é independente da mãe, são causas internas, que assim, a alma, em latim, não sei se eu já falei, ela é assim, ânima, né? Ela anima, é ela que conduz o desenvolvimento, então ela já está ali presente. Né? Então, obviamente, o aborto é assassinato, ele é imoral e ele vai contra também as inclinações naturais de um casal. Né? Nesse caso, ainda de forma mais grotesca, você tem uma mãe assassinando o próprio filho. Isso nem uma cobra no reino animal faz. Né? Então, para uma pessoa chegar ao ponto de defender o assassinato do próprio filho, feito por ela mesma, mostra a que nível de maldade ou ignorância elevadíssima que se chegou à sociedade moderna. E chamar isso de direito, não tem nem palavras para descrever isso. Né? Então, para aqueles mais extremistas ainda que chamam o bebezinho de um parasita, isso eu não tenho nem palavras para descrever a sua maldade, a sua ignorância. Como eu disse, nem mesmo um evolucionista ateu vai dizer, basta você estudar lá livro de ensino médio sobre biologia que você vai ver, né, as relações ecológicas aí, o que é comensalismo, o que é parasitismo, e certamente ter uma criança nunca será colocado no parasitismo, né? É uma coisa assim que não preciso sequer explicar.
E finalmente, por que então a inseminação artificial, uma vez que ela está de certa forma buscando o fim, que é a reprodução, por que ela é imoral? Bom, porque como eu disse, o fim do sexo não é somente a reprodução, ele é a união do casal em uma única carne. Ele é um ato íntimo, belo. E no caso da inseminação artificial, você desassocia o sexo do fim. Ou melhor, o fim do sexo. Né? Você inverte. Você quer ter o fim, mas sem o sexo. Né? Ainda que seja por uma questão de eu não sou infértil, etc. Então seria imoral por esse aspecto sozinho, mas tem aspectos ainda muito piores, que são, que geralmente para se produzir essas criancinhas em laboratório, são todas criancinhas, lembre-se disso, várias morrerão. Porque, primeiro, porque o processo ele falha muitas vezes, então se cria ali, o embriãozinho não consegue ficar viável e morre, é uma criancinha que morreu. Né? Você tem o fato que eles produzem vários e vários e vários deles, inclusive, dessas criancinhas são congeladas. Então você já tem esse ato imoral, você está congelando criança. Imagina, pensa dessa forma, as pessoas não pensam assim, né? Porque é fácil desassociar a humanidade ali de uma célulazinha, mas é um ser humano em todo o seu ser. Então aquela célulazinha ali, aquele bebezinho, está sendo congelado. E muitas vezes será descartado depois de décadas ou anos que seja em que ele foi congelado. Então a inseminação artificial ela é imoral em si mesma ali, no ato de desassociar, né, o fim, que é a reprodução ali do sexo, né, da união do casal, mas também ele acaba gerando assassinato, atos imorais como congelar um bebê, dentre outras coisas. Né? Então, eu espero que tenha ficado claro. É óbvio que eu usei uma linguagem aí filosófica, eu não preciso ensinar para vocês o que é o sexo, apesar de eu ter feito, né, de certa forma, com boneco de palito. Mas é isso. Então, quando, mais uma vez, e repetindo, porque isso é tão importante, se alguma feminista vier te dizer que o bebê ele é parte da mãe, isso é um absurdo, ele tem sua própria forma substancial. Isso é provado pelo fato de que o bebezinho ele se desenvolve em um humano, não em outra coisa. Ele já tem são suas próprias causas intrínsecas que governam o seu desenvolvimento. A mãe simplesmente provém o ambiente e os nutrientes, tal qual uma mãe provém leite para um bebê, e ninguém fala que o bebê é a mãe, né, um bebê de 1 ano e meio. Ele não é um parasita, não preciso obviamente nem explicar. Toda a reprodução ela parte do princípio que ali há uma criancinha, um bebezinho, etc. Nenhum livro ateu de biologia vai dizer algo tão absurdo. Então, interromper esse desenvolvimento é cometer um assassinato. E basicamente isso. Tem vários outros argumentos aí pro aborto, são todos péssimos. Eu abordei vários deles no meu vídeo e eu recomendo que todos o assistam. Então é isso. Me entristece ter que falar sobre esse assunto mais uma vez, mas é um assunto importantíssimo e eu espero que eu tenha ajudado os senhores de alguma forma. Então fiquem todos com Deus, tenham um santo domingo e até a próxima.